ainda não tem nada fechado entre Corinthians, Flamengo e Hugo Souza. E o Corinthians tem 12 dias para finalizar essa situação. Por que 12 dias? Porque dia 30 de novembro é o prazo final para o Corinthians exercer a opção de compra. Caso não faça isso até o dia 30 de novembro, vai perder a prioridade e aí teria que negociar com o Flamengo um novo valor para poder comprar o Hugo Souza. Olha, eu só tenho uma coisa para dizer. É uma esculhambação total o Flamengo. Porque qual é o sentido, me expliquem, por favor, quem tiver um mínimo de raciocínio, qual é o sentido de você afastar ele por mais um jogo, mas dizendo já que ele vai jogar contra o Fortaleza? Gente, não faz o menor sentido. Salve, salve, nação! Vamos chegar agora com todas as informações do Flamengo que está se preparando para enfrentar o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Todavia, o que chama a atenção é a situação indefinida de Hugo Souza no Corinthians. O Timão tem um prazo de validade para comprar o jogador. Caso contrário, ele pode voltar e ser atleta novamente do mais querido. Para vocês, Hugo Souza seria um bom reforço para 2025? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Os links dos canais utilizados aqui deixaremos na descrição como forma de créditos. Portanto, vamos acompanhar tudo sobre o Flamengo agora. Vou começar com o Hugo Souza. A torcida do Corinthians anda um pouco chateada comigo. Ontem eu fiz uma publicação, a torcida do Corinthians não gostou, mas é o seguinte, pessoal, vamos lá. Ontem eu publiquei que ainda não tem nada fechado entre Corinthians, Flamengo e Hugo Souza. E o Corinthians tem 12 dias para finalizar essa situação. Por que 12 dias? Porque dia 30 de novembro é o prazo final para o Corinthians exercer a opção de compra. Caso não faça isso até o dia 30 de novembro, vai perder a prioridade e aí teria que negociar com o Flamengo um novo valor para poder comprar o Hugo Souza. E é óbvio que se o Corinthians perde a prioridade, dá chance para outros interessados também tentarem a contratação desse jogador. O Grupo City é um grupo que está interessado na contratação de Hugo Souza para levar o jogador para o Lommel da Bélgica, que é um time que faz parte do Grupo City. Então o Grupo City está de olho, esperando a situação. O Corinthians precisa definir o mais rápido possível. Repito, tem até o dia 30. Por isso que eu falei na minha introdução que sabemos que a novela está perto do fim. Dia 30 de novembro é o último capítulo. Resta saber como que vai ficar esse último capítulo, com o Hugo Souza sendo comprado ou não. Engraçado que quando eu publico que não tem nenhuma novidade, torcedores me xingam, falam, isso é mentira, o Corinthians já comprou, não sei o quê. Aí eu vou ler o noticiário dos setoristas do Corinthians. O noticiário é o seguinte: o Corinthians promete apresentar ao Flamengo um fiador essa semana. É sempre isso, promete apresentar, vai apresentar, mas nunca apresenta. E até o momento não apresentou. Até a gravação desse vídeo aqui, ó, dia 18 de novembro, às 15 horas e 22 minutos, o Corinthians não apresentou nenhum fiador ao Flamengo, um fiador que o Flamengo aceite. Ah, e se não apresentar nada? Aí tem que comprar à vista, pagar à vista 800 mil euros por 60% dos direitos econômicos. Gente, na boa, 800 mil euros é óbvio, para qualquer ser humano é muito dinheiro. Mas quando a gente está falando de assuntos envolvendo clubes de futebol, é considerado nada, é um dinheiro baixo. Qualquer clube teria à disposição, qualquer clube grande, tal como o Corinthians, Flamengo, enfim, outros clubes, teria à disposição 800 mil euros e pagar à vista. Não iria doer em nada, mas estamos falando de um Corinthians que vive uma situação financeira extremamente complicada, embora esteja contratando como se não houvesse amanhã. Olha, eu só tenho uma coisa para dizer, é uma esculhambação total o Flamengo. Porque qual é o sentido, me expliquem, por favor, quem tiver um mínimo de raciocínio, qual é o sentido de você afastar ele por mais um jogo, mas dizendo já que ele vai jogar contra o Fortaleza? Gente, não faz o menor sentido. Ou você afasta o jogador de vez, assim, olha aqui, ó, nós consideramos que o que ele falou no dia da conquista da Copa do Brasil foi inadequado, foi ofensivo à diretoria, nós o consideramos um indisciplinado e ele está afastado. Vai ficar cumprindo o contrato até o final e no final do contrato vai embora. Isso é uma atitude. Você pode
até concordar. Disse, olha, tudo bem, realmente foi uma coisa meio sem sentido, né? Saiu soltando flechas para todos os lados. Ok, isso é uma decisão. Agora, afastar por um jogo. Não, quem sabe volta no outro. Voltou a treinar. Ah, não, treinou, mas não vai jogar o próximo. Ainda está afastado. Provavelmente... Gente, isso não faz o menor sentido. O menor sentido. Eu acho só o seguinte, Gabriel tem que ir embora? Tem. Acho que o tempo do Gabriel já passou. Mas quem teria que ir embora muito mais cedo, antes, é o Marcos Braz. Eu nunca vi tanta incompetência para dirigir um departamento de futebol como é a do Marcos Braz. É inacreditável, beira o ridículo. Rodrigo, o Gabigol... foi uma semana intensa, né? O Gabigol e o Marcos Braz conversaram ali no sábado para tentar começar a parar aí essas arestas, tentar ver se ele de fato ia voltar. A conversa foi considerada positiva, mas ele ainda não volta. Você acha que a diretoria acertou na condução aí desse caso? Bem-vindo. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Renato. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo. Acho que a diretoria acertou naquele momento que tinha afastado ele, já visto que entendia que tinha vários motivos, né? A gente já contou a história aqui durante a semana, não foi só a entrevista, ele teve casos ali com o Felipe Luiz de respeito, que foi uma versão da diretoria, mas comprovada por outras fontes. Só eu tive 2 pessoas comprovadas de fontes do que aconteceu lá, aquela coisa dele ficar debochando do Felipe, dele ter ficado irritado no intervalo da final, posteriormente dele ter falado um palavrão lá quando estavam tentando comemorar tudo com o Felipe. Isso aí foi tudo fato. Inclusive, na entrevista do Felipe, se a gente for lembrar, ele fala, tem um incidente, né, um episódio na final, ele confirma que teve alguma coisa. Se a diretoria entendia que aquilo ali, mais a desconexão do Gabriel ao final, dizendo que já estava indo embora, era suficiente para afastá-lo, não vejo motivo por que mudar a decisão. Nisso eu concordo com o Renato. Se aquilo, todos esses fatos eram, já não existe mais clima, está atrapalhando a harmonia, quer dizer, estava atrapalhando a harmonia do time até terça-feira, e aí agora não está mais atrapalhando, porque ele pode voltar no jogo seguinte. Então, não vi o sentido. Eu achei que lá atrás, quando teve o afastamento, foi algo que fazia sentido. Tinha fatos, e mesmo a gente, antes desses fatos, se você lembrar, a gente discutiu aqui, eu e o Renato defendíamos que ele já não tinha que jogar mais no Flamengo, porque ele estava desconectado do clube. E não tinha nem nada a ver com a gente, nem sabia que tinha acontecido no intervalo ali do jogo. E várias outras pessoas têm a mesma opinião, porque ele já tinha se desconectado do clube. Então, assim, eu acho que já não faz mais sentido o Gabriel jogar. Se tem alguma coisa ali, um jogo de despedida, vai lá e tem uma homenagem, não precisa nem ser jogo de despedida, mas vai lá e ele aparece dentro do campo. Tem que ver se a torcida quer isso aí, porque ele esteve lá no campo e foi ignorado, né? Ninguém se manifestou, não é uma coisa que teve uma aclamação, tinha algumas bandeiras ali, mas não teve essa aclamação. Então, assim, se havia todos aqueles motivos postos para o afastamento dele, desconexão com o clube, os episódios de desrespeito ao Felipe Luiz, o que foi colocado ali como questão de harmonia do grupo, se havia tudo aquilo, então não mudou nada. Ele conversou com o Marcos Braz. Então, na minha opinião, o que está sendo tomado agora, essa possibilidade dele voltar, é só uma tentativa política da diretoria para não trazer para si o desgaste que é o afastamento do Gabriel. Porque teve o apoio de boa parte da torcida, mas teve uma boa parte da torcida que ficou contra, ficou uma divisão, né? Se a gente olhar as manifestações aí, rede social e tal, foi meio dividido. Então, está tentando se amenizar esse desgaste. É a única explicação que eu vejo, porque racionalmente não faz o menor sentido você, depois de constatar todos aqueles fatos, você trazer o Gabriel de volta, deixa ele treinando, não é para ficar afastado do grupo, até porque isso tem questões jurídicas, mas deixa ele treinando. E o que acrescenta o Gabriel jogar? Tem muitos desfalques. De fato, tem muitos desfalques. Esse final, o Flamengo tem que ter um desempenho decente, digno, acabar bem o Campeonato Brasileiro com o melhor possível, mas pensando já no ano que vem, o Gabriel já é passado. Não tem mais nada para pensar nele em relação ao ano que vem. Então ele vai fazer o quê em campo? De repente faz um gol, sabe? Se é para fazer uma homenagem, deixa um jogo que seja ali no Maracanã, e chega em um determinado momento, ele entra em campo, a torcida o aclama e está tudo bem. Agora, essa volta aí me parece só uma questão política. Então é isso aí, galera, né? Vamos trazer as últimas informações de Hugo Souza até então, atleta do Corinthians, até porque o Flamengo emprestou o jogador à equipe paulista, só que
está próximo do encerramento do seu contrato e agora, se por acaso o Corinthians não chegar a um acordo com a equipe carioca, Hugo Souza estará voltando para o Flamengo na próxima temporada. E muitos já estão até animados. Todos nós sabemos que o jogador está atuando em alto nível, não é à toa que é o capitão do Corinthians nesse momento e ajudou com certeza a se livrar do rebaixamento, então o goleiro está em alta. Se por acaso o Flamengo quiser que o atleta se reintegre ao elenco do Flamengo na próxima temporada, será de boa, ou até mesmo pode negociá-lo com uma outra equipe do futebol europeu. Todos nós sabemos que o fato dele estar bem, o fato dele estar vivendo um bom momento, está despertando interesse do futebol de outros times da Europa. Flamengo pode vender Hugo Souza para time da Europa, Corinthians segue negociando. A prioridade é do Corinthians. Só que, devido ao impasse com relação à forma de pagamento, a equipe paulista vive esse dilema e pode até perder o jogador para o Flamengo novamente. O futuro de Hugo Souza segue indefinido para a próxima temporada. O goleiro de 25 anos, que pertence ao Flamengo, além de despertar interesse do Corinthians, também é alvo do Lommel SK da Bélgica, administrado pelo Grupo City. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Corinthians tem até o dia 30 deste mês para concluir a contratação de Hugo Souza, em definitivo. Porém, o Flamengo ainda não aceitou os termos de financiamento do clube paulista. Caso não seja definido dentro deste prazo, o time rubro-negro poderá vender o arqueiro por qualquer valor para uma outra equipe. O Lommel SK da Bélgica está de olho. Vale mencionar que este time faz parte do Grupo City, que já demonstrou interesse na contratação de Hugo Souza. No entanto, outra franquia de empresa foi a bola da vez, o Bahia. Porém, a prioridade segue sendo o Corinthians, devido aos termos contratuais acertados no início da conversa. Então, o futuro do jogador segue indefinido e o Flamengo monitora de longe, é claro, porque o Corinthians tem prioridade e se por acaso não exercer essa opção de compra, ele volta para o Flamengo. O Corinthians contratou Hugo Souza por empréstimo no início da temporada, com opção de compra. Assim, caso queira contratar o goleiro do Flamengo de forma definitiva, o time paulista terá que desembolsar cerca de 5 milhões de reais. Contudo, a equipe de Itaquera precisa apresentar garantias válidas para que o mais querido aceite a oferta. Por outro lado, o Flamengo segue fazendo jogo duro com o Corinthians devido à situação financeira do clube paulista. Enquanto as equipes negociam, o elenco rubro-negro segue focado na próxima partida. O Mengão encara o Cuiabá nesta quarta, às 19 horas, horário de Brasília, na Arena Pantanal, em duelo do Válido pelo Campeonato Brasileiro. Portanto, a novela continua e está longe de um final feliz, tanto para o Flamengo, assim como também para o Corinthians. E esse impasse na situação financeira, as garantias financeiras, é que fazem com que o Corinthians não chegue a um acordo com o Flamengo. E o Corinthians tem data para resolver essa situação, dia 30 de novembro. Se por acaso nenhuma das equipes cederem, Hugo Souza volta para o Flamengo e a equipe carioca poderá negociá-lo com um outro time, seja do futebol nacional ou do futebol europeu. Para vocês, Hugo Souza deveria voltar para o Flamengo ou a equipe carioca tem que vender o jogador para uma outra equipe? Participa do nosso vídeo e deixa sua opinião nos comentários.